4 jovens, ligados por uma amizade feroz e um espírito indomável, escreveram suas histórias nos corredores de Hogwarts, deixando um legado que ecoaria por gerações. Mas por trás das risadas e das travessuras havia escolhas que moldariam não apenas seus destinos, mas o futuro do mundo bruxo. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de magia, lealdade e sombras que se formam quando a juventude encontra o peso da responsabilidade. De onde você está assistindo? Acomode-se, diminua as luzes e deixe-se levar por essa história que começa com 4 garotos no Expresso de Hogwarts, prontos para descobrir quem são e o que podem se tornar. O apito estridente do Expresso de Hogwarts cortava o ar úmido da manhã, enquanto o trem serpenteava pelos campos verdejantes da Inglaterra, carregando uma nova geração de bruxos rumo à escola de magia. O céu estava tingido de um cinza suave, com nuvens que pareciam flutuar tão baixo que quase tocavam as colinas distantes. Dentro de um dos vagões, o burburinho de vozes animadas misturava-se ao som das rodas nos trilhos, criando uma sinfonia de excitação e nervosismo. Para os calouros, aquele era o primeiro passo em um mundo que até então só existia em histórias contadas por pais, irmãos mais velhos ou livros antigos. Entre eles, 4 garotos ainda desconhecidos uns dos outros. Estavam prestes a cruzar seus caminhos de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. James Potter, com 11 anos, cabelos pretos bagunçados e óculos tortos que escorregavam constantemente pelo nariz, ocupava o centro do compartimento. Ele segurava sua varinha nova com uma confiança que beirava a arrogância, como se já soubesse que estava destinado a grandes feitos. Seus olhos castanhos brilhavam com uma energia contagiante e ele não fazia questão de esconder o sorriso travesso que parecia dizer ao mundo: "Estou pronto para tudo." No momento, ele tentava, sem muito sucesso, fazer uma pilha de sapos de chocolate flutuar. "Wingardium Leviosa", murmurava, com a varinha apontada para os doces que apenas estremeciam antes de cair no chão do vagão. "2 galeões que você não acerta um feitiço decente antes de chegarmos", provocou uma voz do outro lado do compartimento. Sirius Black estava esparramado no assento com uma postura tão descontraída que parecia estar em casa e não em um trem lotado de estranhos. Seus cabelos escuros caíam sobre a testa e seus olhos cinzentos carregavam um brilho de quem estava sempre à espreita de uma oportunidade para causar confusão. Apesar de ser um calouro como os outros, Sirius exalava uma autoconfiança que fazia os outros garotos no vagão lançarem olhares curiosos, alguns de admiração, outros de desconfiança. Ele vinha de uma família antiga e respeitada, mas algo em sua atitude sugeria que ele não se importava com as expectativas que isso trazia. James riu, sem se abalar com a provocação. "2 galeões? É melhor você começar a juntar suas moedas, Black." Ele tentou novamente o feitiço, dessa vez com mais força, o que resultou em um sapo de chocolate voando desajeitadamente pelo ar e aterrissando no colo de um garoto magro sentado no canto do vagão. O menino, Remus Lupin, ergueu a cabeça surpreso, seus olhos castanhos encontrando os de James. Cicatrizes sutis cruzavam seu rosto, quase invisíveis à luz fraca do trem, mas suficientes para sugerir que ele carregava uma história que não contava a ninguém. Remus segurava um livro velho com a capa gasta e as páginas amareladas, como se fosse um escudo contra o mundo ao seu redor. "Desculpe", disse James, com um tom que misturava diversão e uma pitada de culpa. "Não vi você aí. Tá tudo bem?" Remus ofereceu um sorriso tímido, quase hesitante. "Tudo certo, só tentando ler." Sua voz era suave, mas havia uma inteligência afiada por trás de suas palavras, como se ele escolhesse cada uma com cuidado. Ele parecia deslocado, não por falta de confiança, mas por uma cautela que parecia enraizada em algo mais profundo, algo que ele guardava para si mesmo,
Antes que James pudesse dizer mais alguma coisa, a porta do compartimento foi aberta com um estrondo e um garoto baixo e de olhos nervosos entrou, tropeçando em sua própria trouxa. Peter Pettigrew, com o rosto corado e as mãos trêmulas, tentou equilibrar um pacote de feijõezinhos de todos os sabores, que acabou caindo no chão, espalhando doces coloridos por todos os lados. Desculpe, desculpe, murmurou ele, abaixando-se desajeitadamente para recolher os feijõezinhos, enquanto o rubor em seu rosto se intensificava. Sirius ergueu uma sobrancelha, claramente divertido, mas James, com um sorriso genuíno, se abaixou para ajudar. Relaxa, cara. Aqui é bagunça mesmo. Qual é o seu nome? Peter, respondeu o garoto, ainda envergonhado, enquanto tentava evitar o olhar dos outros. Peter Pettigrew. James Potter. Esse é o Sirius, e aquele ali é... James olhou para Remus, que hesitou por um momento antes de completar. Remus Lupin. Sirius se inclinou para a frente, como se estivesse avaliando os três com um olhar crítico, mas brincalhão. Bom, parece que esse vagão vai ser o mais interessante do trem. O que acham de fazermos algo que realmente valha a pena antes de chegarmos? Remus franziu a testa, claramente desconfiado. Tipo, o quê? Qualquer coisa que faça os outros calouros falarem da gente, disse Sirius, com um sorriso que prometia problemas. Que tal um feitiço para trocar as cores das malas de todo mundo no vagão ao lado? James riu alto, já empolgado com a ideia, enquanto Peter parecia dividido entre o medo e a vontade de impressionar. Remus, por outro lado, balançou a cabeça, mas não conseguiu esconder um leve sorriso. Vocês vão acabar expulsos antes mesmo de começarem as aulas, disse ele, embora sua voz carregasse mais diversão do que reprovação. A viagem seguiu com uma mistura de risadas, provocações e tentativas desajeitadas de feitiços. James e Sirius competiam para ver quem conseguia conjurar a faísca mais brilhante com suas varinhas, enquanto Peter tentava acompanhar, lançando feitiços que mais atrapalhavam do que ajudavam. Remus, embora relutante no início, acabou se juntando à conversa, contando histórias sobre feitiços que lera em seus livros, suas palavras cuidadosamente escolhidas, mas cheias de uma paixão contida pela magia. Havia algo nos quatro que parecia se encaixar, como peças de um quebra-cabeça que ainda não sabiam que formariam um quadro maior. Quando o trem finalmente parou na plataforma de Hogsmeade, o céu já estava escuro e as luzes do castelo brilhavam ao longe, como um farol chamando-os para casa. Os quatro desceram juntos, ainda rindo de uma piada que Sirius contara sobre um professor que supostamente usava uma peruca encantada. O ar frio da noite os envolveu e, enquanto seguiam com os outros calouros em direção aos barcos que os levariam até Hogwarts, já havia uma conexão entre eles, algo que nenhum poderia explicar, mas que todos sentiam. Na cerimônia de seleção, o grande salão estava iluminado por velas flutuantes, e o teto encantado refletia um céu estrelado que parecia infinito. O chapéu seletor, velho e surrado, foi colocado na cabeça de cada calouro, um a um. Quando chegou a vez de James, o chapéu mal tocou seus cabelos antes de gritar Grifinória! Com uma certeza que fez o salão explodir em aplausos. Sirius veio em seguida, e apesar do peso de seu sobrenome, o chapéu também o colocou na Grifinória, para surpresa de alguns veteranos que conheciam a reputação da família Black. Remus, com um olhar de quem esperava ser rejeitado, ficou aliviado ao ouvir Grifinória ecoar pelo salão. Por fim, Peter, que parecia segurar a respiração, foi recebido com o mesmo veredicto, seu rosto se iluminando com um alívio palpável. Sentados à mesa da Grifinória, sob os olhares curiosos dos alunos mais velhos, os quatro trocaram sorrisos. James ergueu uma taça de suco de abóbora como se fosse um brinde solene. Aos problemas que vamos causar, disse, com um tom que misturava brincadeira e promessas. Sirius riu alto, batendo sua taça contra a de James.
Remus, embora hesitante, juntou-se ao brinde, seus olhos brilhando com uma mistura de cautela e empolgação. Peter, ansioso para pertencer, ergueu sua taça com um pouco mais de força do que o necessário, derramando suco na mesa e arrancando risadas dos outros. Naquela noite, enquanto as velas flutuavam acima deles e o banquete enchia o salão com aromas de tortas e assados, os 4 garotos começaram a tecer os primeiros fios de uma amizade que prometia ser lendária. O castelo de Hogwarts, com seus corredores cheios de segredos e passagens escondidas, seria o palco onde suas histórias começariam a se desenhar. Mas, nos olhos de cada um, já havia traços de quem eles se tornariam. James, o líder carismático, com um coração tão grande quanto sua ousadia. Sirius, o rebelde que desafiava o mundo com um sorriso. Remus, o coração dividido, preso entre a lealdade aos amigos e os segredos que carregava. E Peter, o seguidor, sempre buscando um lugar onde pudesse brilhar, mesmo que fosse a sombra dos outros. O futuro os aguardava, cheio de promessas e perigos que eles ainda não podiam imaginar. Os corredores de Hogwarts pareciam vivos, com tapeçarias que sussurravam segredos antigos e escadas que mudavam de lugar como se tivessem vontade própria. Para James, Sirius, Remus e Peter, o castelo era um playground infinito, um labirinto de possibilidades onde cada esquina prometia uma nova aventura. O primeiro ano na escola de magia trouxe uma mistura de fascínio e rebeldia. Enquanto os 4 garotos começavam a testar os limites das regras e a descobrir o que significava serem grifinórios. As aulas eram um desafio à parte. A professora McGonagall, com seu olhar afiado e varinha sempre pronta, comandava as aulas de transfiguração com uma autoridade que fazia até James hesitar antes de fazer uma piada. Mas isso não o impedia de tentar. Certa manhã, enquanto McGonagall explicava como transformar um alfinete em um botão, James sussurrou para Sirius: "Acha que dá para transformar o chapéu dela em um pombo?" Sirius, incapaz de resistir, soltou uma risada alta o suficiente para fazer toda a sala se virar. O olhar de McGonagall foi como um feitiço de gelo, e os dois acabaram limpando caldeirões na detenção naquela noite. Longe de se abater, eles saíram da sala de castigo trocando ideias para a próxima travessura. Remus, por outro lado, parecia prosperar nas aulas. Ele tinha um talento natural para feitiços, especialmente em defesa contra as artes das trevas, onde suas respostas precisas chamavam a atenção do professor. Mas ele raramente se vangloriava. Enquanto James e Sirius competiam para ver quem conseguia conjurar o maior número de faíscas coloridas, Remus preferia ficar nos bastidores, ajudando Peter, que lutava para acompanhar o ritmo. "É só girar a varinha com mais firmeza", dizia Remus pacientemente, enquanto Peter tentava, sem sucesso, fazer uma pena flutuar. Peter assentia, agradecido, mas seus olhos sempre voltavam para James e Sirius, como se quisesse desesperadamente impressioná-los. Fora das aulas, os 4 começaram a explorar o castelo, mapeando mentalmente os corredores e descobrindo atalhos que nem os veteranos conheciam. Certa noite, Sirius convenceu os outros a seguirem uma escada que parecia levar a lugar nenhum. "Se não for perigoso, não vale a pena", disse ele com um sorriso que era ao mesmo tempo um desafio e um convite. A escada os levou a uma passagem estreita atrás de uma tapeçaria, onde encontraram uma sala abandonada cheia de móveis quebrados e livros mofados. Para James, era como descobrir um tesouro. "Isso é nosso agora", declarou, jogando-se em uma poltrona empoeirada que desabou sob seu peso, arrancando risadas de todos. As travessuras começaram pequenas, mas logo ganharam escala. Uma noite, durante o jantar no grande salão, Sirius teve a ideia de encantar os copos dos alunos da Corvinal para que soltassem um assobio agudo toda vez que alguém bebesse. O caos que se seguiu, com alunos confusos e professores tentando localizar a origem do barulho, rendeu aos 4
uma semana de detenções. Mas para eles valia a pena. Cada bronca era uma medalha, cada castigo uma história para contar. Eles vão lembrar da gente, dizia James com um brilho nos olhos, enquanto esfregava o chão da sala de troféus sob o olhar vigilante de Filch, o zelador. Filch, aliás, rapidamente se tornou o maior adversário dos garotos. Com seu gato, Madame Norinha, sempre à espreita, ele parecia ter um sexto sentido para encontrar os quatro no momento exato em que estavam prestes a fazer algo errado. Certa vez, Peter sugeriu que tentassem encantar a vassoura de Filch para voar sozinha pelo castelo. A ideia, que parecia brilhante na teoria, terminou com a vassoura desgovernada derrubando uma armadura e os quatro correndo pelos corredores, perseguidos por um Filch furioso. Remus, que inicialmente tentou dissuadi-los, acabou rindo tanto que mal conseguia correr, enquanto Sirius gritava: "Valeu cada segundo!" À medida que o ano avançava, a amizade entre eles se fortalecia. As noites na sala comunal da Grifinória eram preenchidas com jogos de xadrez bruxo, onde James e Sirius apostavam feijõezinhos de todos os sabores, e Remus sempre parecia saber qual peça mover para vencer. Peter, embora menos habilidoso, adorava participar, mesmo que suas jogadas fossem previsíveis. Havia algo de reconfortante na rotina que eles estavam construindo. As provocações de Sirius, as ideias ousadas de James, a calma de Remus e a lealdade ansiosa de Peter. Juntos, eles eram imbatíveis, ou pelo menos era assim que se sentiam. Mas nem tudo era só diversão. Em uma noite fria de inverno, enquanto exploravam os terrenos do castelo, os quatro quase foram pegos por Hagrid, o guarda-caça, que patrulhava com seu cão enorme canino. Eles haviam tentado lançar um feitiço para fazer as abóboras do jardim de Hagrid brilharem como lanternas, mas o feitiço saiu errado, e uma das abóboras explodiu, espalhando pedaços alaranjados pelo ar. "Coram!" gritou James, e eles dispararam em direção ao castelo, rindo e ofegando. Quando finalmente se esconderam em uma alcova atrás de uma estátua, Remus, ainda recuperando o fôlego, olhou para os outros com uma expressão séria. "Se continuarmos assim, vamos acabar expulsos. Ou pior." Sirius deu de ombros com seu sorriso de sempre. "Expulsos? Eles teriam que nos pegar primeiro." Mas havia algo na voz de Remus, uma sombra de preocupação que fez James hesitar. Ele olhou para o amigo, notando pela primeira vez as olheiras profundas sob seus olhos, como se Remus carregasse um peso que os outros ainda não entendiam. Naquela noite, de volta ao dormitório, enquanto as chamas crepitavam na lareira, James jogou-se na cama e olhou para o teto. "Sabe", disse ele, quebrando o silêncio, "nós somos bons juntos, mas acho que podemos ser mais do que isso. Algo maior." Sirius, deitado na cama ao lado, virou a cabeça, curioso. "Tipo o quê?" "Algo que faça todo mundo em Hogwarts saber quem somos", respondeu James com um brilho nos olhos. "Algo que dure." Peter, sentado no chão com um pacote de feijõezinhos, olhou para os outros ansioso. Como um clube secreto. Remus, que lia um livro na cama, ergueu os olhos. "Não precisa ser secreto. Só precisa ser nosso." Sirius sorriu, apontando para Remus. "O cara tímido tem ideias?" "Tô dentro." Ele se sentou animado. "Mas tem que ser algo grande, algo que ninguém esqueça." Enquanto a neve caía lá fora, cobrindo os terrenos de Hogwarts com um manto branco, os quatro começaram a sonhar com algo que ainda não tinham nomeado, mas que já pulsava entre eles. Era mais do que amizade, mais do que travessuras. Era a semente de um legado que começava a tomar forma, algo que os uniria de uma maneira que nem eles mesmos podiam prever. Mas por enquanto, eram apenas 4 garotos, rindo no calor da sala comunal, sem saber que o caminho à frente seria tão glorioso quanto perigoso. O segundo ano em Hogwarts trouxe uma energia diferente para os 4 garotos da Grifinória. O castelo,
que no primeiro ano parecia um labirinto de maravilhas, agora era um território familiar, mas ainda cheio de segredos a serem desvendados. James, Sirius, Remus e Peter moviam-se pelos corredores com uma confiança crescente, como se cada pedra do castelo pertencesse a eles. Suas travessuras ganhavam ousadia, e a fama deles como encrenqueiros começava a se espalhar, para desgosto de professores como McGonagall e Filch, mas por trás das risadas e dos feitiços mal planejados, uma sombra pairava sobre o grupo, uma sombra que Remus carregava sozinho, até que os outros começaram a percebê-la. Remus sempre fora o mais reservado dos quatro. Enquanto James e Sirius competiam para ver quem fazia o maior estrago em uma aula de poções, ou Peter tentava impressionar com histórias exageradas sobre suas próprias façanhas, Remus preferia observar, com um sorriso discreto que raramente revelava o que ele realmente pensava. Mas havia momentos em que ele desaparecia. Não era incomum que, uma vez por mês, Remus se ausentasse das aulas, voltando dias depois com olheiras mais fundas e o rosto ainda mais pálido. Ele sempre tinha uma desculpa pronta, uma gripe, uma visita à família, um problema de saúde que ele mencionava vagamente. Mas as desculpas começavam a soar frágeis, e os outros não eram tão ingênuos quanto Remus gostaria de acreditar. Certa noite, no início do outono, o grupo estava reunido na sala comunal, espalhados em poltronas perto da lareira. James jogava xadrez bruxo contra Sirius, enquanto Peter tentava, sem sucesso, fazer uma pena flutuar com um feitiço que aprendera na aula de feitiços. Remus, como de costume, estava mergulhado em um livro, mas seus olhos pareciam distantes, como se ele não estivesse realmente lendo. Sirius, após perder uma torre para James de forma humilhante, jogou-se na poltrona ao lado de Remus e cruzou os braços. "Você está estranho, Lupin", disse sem rodeios. "Mais estranho que o normal, quero dizer." Remus ergueu os olhos, surpreso, e forçou um sorriso. "Só cansado. Muitas tarefas de aritmancia." Sua voz era calma, mas havia uma tensão sutil que não passou despercebida. James, que movia um cavalo no tabuleiro, olhou para Remus por cima dos óculos. "Você está sempre cansado nessa época do mês. Qual é a real, Remus? Está escondendo alguma coisa da gente?" Peter, que finalmente conseguira fazer a pena dar uma leve tremida, parou para ouvir, seus olhos arregalados de curiosidade. Remus hesitou, suas mãos apertando o livro com mais força. "Não é nada", disse com uma firmeza que soava mais como um pedido para encerrar o assunto. "Só coisas pessoais." Sirius inclinou a cabeça como se estivesse avaliando um adversário. "Coisas pessoais, é? Então por que você sempre volta parecendo que enfrentou um trasgo sozinho?" O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo crepitar da lareira. Remus olhou para os três e por um momento seus olhos traíram algo que ele lutava para esconder. Medo. Não medo deles, mas de algo maior, algo que ele carregava como uma corrente invisível. Ele abriu a boca para falar, mas mudou de ideia e se levantou. "Vou dormir", disse simplesmente, e subiu as escadas para o dormitório antes que alguém pudesse protestar. Nos dias seguintes, a ausência de Remus se tornou mais notável. Ele faltou a 2 aulas consecutivas e, quando voltou, na manhã seguinte, parecia exausto, com novas cicatrizes cruzando suas mãos. James, Sirius e Peter trocaram olhares durante o café da manhã, sem dizer nada, mas com uma pergunta silenciosa pairando entre eles. Foi Sirius quem tomou a iniciativa. Naquela noite, ele arrastou os outros para um canto isolado da sala comunal, longe dos ouvidos curiosos dos outros grifinórios. "Ele está escondendo algo", disse Sirius, com uma certeza que não admitia dúvidas. "E não é só uma gripe." James franziu a testa, preocupado. "Você acha que é algo perigoso? Tipo, ele está metido em algum problema?" "Talvez", respondeu Sirius, mas sua voz não tinha a arrogância costumeira.
Havia uma preocupação genuína ali, algo raro para ele. Mas ele é nosso amigo. Está acontecendo alguma coisa, a gente precisa saber. Peter, que estava sentado no chão, abraçando os joelhos, parecia nervoso. E se for algo que a gente não pode ajudar? Tipo, algo realmente ruim? James balançou a cabeça, decidido. Não importa o que seja. Ele é um de nós. Vamos descobrir. A investigação começou de forma desajeitada. Eles seguiram Remus discretamente, notando como ele evitava certas perguntas e como parecia sempre saber quando a lua cheia estava próxima. Foi James quem primeiro fez a conexão, depois de uma aula de defesa contra as artes das trevas, em que o professor mencionou licantropia. Ele puxou Sirius para um corredor vazio após a aula, os olhos arregalados. Você já pensou, e se Remus for um lobisomem? Sirius riu achando a ideia absurda, mas parou quando viu a expressão de James. Você está falando sério? Um lobisomem? Em Hogwarts? Pensa bem, insistiu James. As ausências, as cicatrizes, a cara de quem não dormiu, tudo coincide com a lua cheia. Peter, que o seguia de perto, engoliu em seco. Mas lobisomens não são perigosos? Tipo, ele não ia machucar a gente, ia? A dúvida pairou no ar, mas nenhum deles queria acreditar que Remus fosse uma ameaça. Eles decidiram confrontá-lo, mas com cuidado. Uma noite, após outra ausência de Remus, eles o esperaram no dormitório. Quando ele entrou, com o rosto pálido e os braços cobertos por ataduras improvisadas, encontrou os três sentados em suas camas, esperando. O silêncio era quase sufocante. Remus, começou James, com uma calma que não combinava com sua energia habitual. A gente sabe que tem algo que você não está contando. E a gente não vai te julgar. Só queremos ajudar. Remus congelou, seus olhos passando de um para o outro. Por um momento parecia que ele ia fugir novamente. Mas algo na expressão de James, uma mistura de determinação e lealdade, o fez hesitar. Ele se sentou na beira da cama, as mãos tremendo levemente. Vocês não vão querer saber, disse com a voz baixa. É pior do que imaginam. Experimenta a gente, disse Sirius, com um tom que misturava desafio e apoio. E então, com a voz entrecortada, Remus contou. Ele era um lobisomem, mordido quando criança, condenado a se transformar a cada lua cheia. Ele explicou como Dumbledore o aceitara em Hogwarts, com a condição de que ele usasse uma casa isolada, o Salgueiro Lutador, para suas transformações. Cada palavra parecia arrancada dele à força, como se ele esperasse que os amigos se afastassem a qualquer momento. Mas eles não se afastaram. James foi o primeiro a falar, com um sorriso que tentava aliviar a tensão. Então é só isso? Um lobisomem? Pensei que fosse algo mais grave, tipo ser fã da Sonserina. Sirius riu, e até Peter soltou um risinho nervoso. Remus olhou para eles, incrédulo. Vocês não têm medo? Medo? Disse Sirius, levantando-se. Você é nosso amigo, Lupin. Lobisomem ou não, você está com a gente. Foi nesse momento que uma ideia começou a tomar forma. James, sempre o primeiro a pensar grande, se inclinou para a frente. E se a gente pudesse te ajudar, tipo, estar com você nas transformações? Remus balançou a cabeça, alarmado. É perigoso. Vocês não sabem do que estão falando. Mas Sirius já estava animado, os olhos brilhando com a possibilidade de um novo desafio. E se a gente aprendesse a se transformar? Tipo, em animais, animagos, li sobre isso. Não é fácil, mas é possível. A ideia era louca, arriscada, talvez até impossível para garotos do segundo ano. Mas para James, Sirius e até Peter, era exatamente o tipo de coisa que valia a pena tentar. Remus tentou protestar, mas a determinação nos olhos dos amigos era inabalável. Naquela noite, sob a luz fraca do dormitório, eles fizeram um pacto silencioso. Não era só sobre travessuras ou fama. Era sobre lealdade, sobre garantir que Remus nunca enfrentasse suas noites mais escuras sozinho.
O caminho à frente seria longo e perigoso, mas, para os 4, era apenas mais uma aventura que os uniria ainda mais. Os anos seguintes em Hogwarts foram marcados por uma determinação feroz que transformou os 4 amigos em algo mais do que meros encrenqueiros. O pacto feito naquela noite no dormitório, sob a luz trêmula das velas, tornou-se o centro de suas vidas. Tornar-se animagos não era uma tarefa simples. Era um processo perigoso, proibido para alunos e que exigia não apenas habilidade mágica, mas uma paciência que nenhum deles possuía naturalmente. James, Sirius, Remus e Peter mergulharam em estudos secretos. Roubando horas da noite para pesquisar em livros proibidos da biblioteca, escondidos atrás de pilhas de pergaminhos que fingiam ser tarefas escolares. A biblioteca de Hogwarts, com suas prateleiras altas e cheiro de poeira antiga, virou seu refúgio, onde Madame Pince, a bibliotecária, os observava com olhos desconfiados, mas nunca os pegava em flagrante. O processo começou devagar. Eles precisavam entender a teoria por trás da transformação animaga, algo que envolvia poções complexas, feitiços intrincados e uma meditação profunda para conectar a mente ao animal interior. Remus, o mais estudioso do grupo, assumiu o papel de guia, explicando conceitos que lera em volumes como Transfigurações Avançadas e A Arte da Metamorfose. Não é só sobre magia, dizia ele com a voz baixa para não atrair atenção. É sobre controle. Se errarmos, podemos ficar presos na forma animal para sempre. Seus avisos eram constantes, mas James e Sirius, impulsionados pela empolgação, viam os perigos como desafios a serem superados. As primeiras tentativas foram desastrosas. Em uma noite chuvosa do 3º ano, eles se reuniram em uma sala abandonada no 3º andar, longe dos olhos curiosos. James, sempre o mais ousado, foi o primeiro a tentar a poção inicial, uma mistura de ervas raras que roubaram da estufa de herbologia. A poção deveria revelar o animal interior, mas James errou a dosagem, e o que se seguiu foi uma explosão de fumaça que os deixou tossindo e rindo, com James temporariamente ganhando orelhas de coelho que levaram horas para desaparecer. Pelo menos agora sei que não sou um coelho, brincou ele, enquanto Sirius ria tanto que mal conseguia ficar de pé. Peter, nervoso como sempre, observava de longe, mas sua lealdade o impedia de recuar. Sirius, não querendo ficar para trás, tentou na semana seguinte. Sua poção resultou em uma transformação parcial. Suas mãos viraram patas peludas de cachorro, e ele passou o resto da noite latindo involuntariamente, o que quase os entregou quando Filch passou pelo corredor. Remus, que não precisava se transformar, mas ajudava nos preparativos, ria apesar da preocupação. Vocês vão acabar nos matando, dizia, mas seus olhos brilhavam com gratidão. A amizade crescia a cada erro, a cada noite passada corrigindo fórmulas e debatendo teorias. Peter, embora mais lento nos estudos, contribuía com ideias práticas, como esconder os ingredientes em trouxas comuns para não levantar suspeitas. À medida que os meses viravam anos, o progresso veio aos poucos. No 4º ano, James conseguiu sua primeira transformação completa. Um cervo majestoso com chifres que reluziam à luz da lua. A sensação foi indescritível, como se ele tivesse encontrado uma parte de si mesmo que sempre estivera lá. É liberdade, disse ele, ao voltar à forma humana, ofegante e eufórico. Sirius o seguiu logo depois, tornando-se um grande cachorro negro, cuja forma refletia sua rebeldia e lealdade feroz. Peter, após muitas tentativas frustradas, finalmente se transformou em um rato pequeno e ágil, perfeito para esgueirar-se por lugares apertados. Cada sucesso era celebrado com sussurros animados e brindes com suco de abóbora roubado da cozinha. Mas os erros continuavam a acontecer, e alguns eram mais graves. Certa vez, durante uma transformação mal calculada, Sirius ficou preso em forma canina por quase um dia inteiro.
Eles o esconderam no dormitório, fingindo que era um animal de estimação que Sirius trouxera de casa. James e Remus se revezavam para levá-lo para passear pelos terrenos, enquanto Peter distraía os curiosos. Quando Sirius finalmente voltou ao normal, sua voz rouca de tanto latir, ele olhou para os amigos com uma seriedade rara. Obrigado, disse simplesmente. Sem vocês, eu estaria perdido. Momentos como esse fortaleciam os laços entre eles, transformando a amizade em algo inquebrantável. Uma família escolhida em meio ao caos da adolescência bruxa. Enquanto se dedicavam aos estudos animagos, as travessuras não paravam. Elas serviam como cobertura, uma distração para as noites em que precisavam se ausentar. Uma de suas maiores façanhas foi encantar as armaduras do castelo, para dançarem uma valsa maluca durante o jantar, causando um pandemônio que manteve os professores ocupados por horas. Filch, cada vez mais frustrado, jurava que pegaria os culpados, mas os quatro sempre escapavam rindo pelos corredores escuros. Remus, agora com os amigos ao seu lado durante as luas cheias, encontrava alívio nas transformações. O salgueiro lutador os protegia, e nas noites de lua cheia, o cervo, o cachorro e o rato acompanhavam o lobo, transformando o terror em algo suportável. Quase uma aventura. Foi durante essas noites que a ideia do mapa do Maroto começou a tomar forma. Eles precisavam de uma forma de navegar pelo castelo sem serem pegos, de monitorar os movimentos de professores e alunos. James, com sua mente afiada para estratégias, sugeriu criar um mapa encantado que mostrasse todos os segredos de Hogwarts. Não só os corredores, disse ele animado. As pessoas também. Onde estão? O que estão fazendo? Sirius adorou a ideia, adicionando toques de humor, como insultos para quem tentasse usá-lo sem permissão. Remus contribuiu com os feitiços de detecção, usando seu conhecimento profundo de magia antiga. Peter, com sua habilidade para detalhes minuciosos, ajudou a traçar os caminhos escondidos que descobriam durante suas explorações. O processo de criação do mapa levou meses. Eles roubaram pergaminhos da sala de suprimentos, encantando-os com feitiços de revelação e ocultação. As noites eram passadas curvados sobre o mapa, murmurando encantamentos como Omenum Revelio, adaptados para o pergaminho. Erros aconteciam. Certa vez, o mapa mostrou todos os gatos do castelo como se fossem alunos, levando a uma confusão hilária quando tentaram usá-lo pela primeira vez. Mas aos poucos o mapa ganhou vida. Pontinhos se moviam pelos corredores, nomes apareciam e desapareciam, e passagens secretas se revelavam com um toque da varinha. Quando finalmente ficou pronto no 5º ano, eles o batizaram de Mapa do Maroto, um nome que capturava sua essência rebelde. Marotos, disse James, com um sorriso largo, enquanto olhavam para o pergaminho que agora mostrava todo o castelo em detalhes impressionantes. É isso que somos, os Marotos. Sirius riu, traçando o dedo pelo mapa e vendo seu próprio nome se mover. Perfeito. Agora, ninguém nos para. Remus, tocado pela dedicação dos amigos, assentiu, sentindo um peso ser aliviado de seus ombros. Peter, orgulhoso de sua contribuição, sorriu timidamente, sentindo-se pela primeira vez essencial ao grupo. Com o mapa em mãos, suas aventuras ganharam um novo nível. Eles exploravam o castelo como nunca, descobrindo salas escondidas, como a Sala Precisa, que se adaptava às suas necessidades, virando um esconderijo perfeito para práticas animagas. A amizade florescera em meio ao perigo e ao estudo, moldando-os em jovens mais fortes, mais unidos. Mas, enquanto celebravam sua consagração como os Marotos, sombras externas começavam a se aproximar. Rumores de uma guerra bruxa ecoavam pelos corredores, e rivalidades pessoais, como a de James com um aluno da Sonserina, começavam a ganhar contornos mais sérios. O mundo fora de Hogwarts não esperaria por eles. Ele viria, trazendo escolhas que testariam tudo o que haviam construído.
Com o mapa do maroto em mãos e as transformações animagas dominadas, os marotos entraram no 5º ano de Hogwarts, sentindo-se invencíveis. Os corredores do castelo, que antes pareciam cheios de mistérios inexplorados, agora eram um território conhecido, mapeado e conquistado. James, Sirius, Remus e Peter moviam-se com uma confiança que beirava a arrogância, mas que era temperada pela lealdade que os unia. As noites de lua cheia não eram mais um tormento isolado para Remus. Em vez disso, viravam aventuras selvagens pelos terrenos do castelo, com o lobo acompanhado pelo cervo, o cachorro e o rato, correndo sob o luar como se o mundo fosse deles. Mas, enquanto a amizade florescia, outras forças começavam a se entrelaçar em suas vidas. Rivalidades que ferviam como poções instáveis e paixões que surgiam como feitiços inesperados. A rivalidade entre James e Severus Snape, um aluno da Sonserina no mesmo ano que eles, era algo que vinha se construindo desde o primeiro encontro no Expresso de Hogwarts. Snape, com seus cabelos oleosos caindo sobre o rosto pálido e olhos negros que pareciam sondar as fraquezas alheias, sempre representara o oposto do que os marotos valorizavam. Ele era solitário, obcecado por artes das trevas e, pior, parecia nutrir um ódio particular por James desde que o chapéu seletor os colocara em casas rivais. O que começara como provocações leves no primeiro ano, escalara para confrontos abertos, especialmente agora que ambos eram mais habilidosos com varinhas. Tudo piorou durante uma aula de poções no início do semestre. O professor Slughorn, com sua barriga proeminente e sorriso afável, pedia que os alunos preparassem uma poção do amor, uma mistura delicada que exigia precisão. James, distraído como sempre, adicionou uma pitada extra de pó de pérola, fazendo sua poção borbulhar de forma suspeita. Ao lado dele, Snape trabalhava em silêncio, sua poção perfeita como de costume. Sirius, que se sentava atrás de James, não resistiu e sussurrou alto o suficiente para ser ouvido. Ei, Snivelus, cuidado para não confundir isso com shampoo. Pode ser sua única chance de lavar esse cabelo. Snape se virou, o rosto contorcido em raiva, e murmurou algo inaudível. James riu, e antes que Slughorn pudesse intervir, Snape lançou um feitiço sutil que fez a poção de James explodir, espalhando gosma rosa pelo ar. O caos se instalou, com alunos gritando e Slughorn tentando restaurar a ordem. James, coberto de poção, apontou a varinha para Snape. Você pediu por isso, disse, lançando um espelharmos que enviou a varinha de Snape voando. Sirius juntou-se à briga, rindo enquanto conjuravam um feitiço que fez as vestes de Snape se encolherem, apertando-o como uma segunda pele. Remus, que observava de longe, tentou intervir. James, Sirius, parem com isso, disse ele com a voz baixa, mas firme. Não vale a pena. Peter, ao lado dele, assentia nervosamente, mas não fazia nada para parar os amigos. Slughorn finalmente separou os garotos, distribuindo detenções e pontos perdidos para a Grifinória e a Sonserina. Enquanto saíam da sala, Snape lançou um olhar venenoso para James, murmurando: Isso não acaba aqui, Potter. Sirius alimentava o conflito como se fosse um fogo que precisava de lenha. Ele via em Snape o símbolo de tudo o que odiava: a pureza de sangue pregada por sua família, a arrogância dos Sonserinos, o isolamento que ele mesmo rejeitava. Ele merece, dizia Sirius após cada confronto. Olha como ele anda por aí, achando que é melhor que todo mundo. James concordava, impulsionado por um orgulho que o cegava para as consequências. Mas Remus, sempre o pacificador, tentava equilibrar as coisas. Vocês estão dando a ele mais razões para odiar a gente, argumentava ele durante as noites na sala comunal. E se isso voltar contra nós? Peter, que raramente opinava, murmurava concordâncias, mas seguia o fluxo leal aos amigos mais fortes. Enquanto a rivalidade com Snape fervia,
Outra presença começava a dominar os pensamentos de James, Lillian Evans. Ela era uma caloura da Grifinória quando eles chegaram, mas agora, no 5º ano, sua beleza e inteligência a destacavam como uma das alunas mais notáveis. Com cabelos ruivos que caíam como uma cascata e olhos verdes que pareciam penetrar a alma, Lillian era conhecida por sua habilidade em poções e feitiços e por sua defesa feroz dos alunos mais fracos. Infelizmente para James, ela era amiga próxima de Snape, o que só adicionava combustível à rivalidade. James notara Lillian desde o 1º ano, mas foi no 5º que seu interesse se transformou em algo mais profundo. Durante uma aula de herbologia, enquanto lutavam com mandrágoras gritantes, James a viu rir de uma piada de uma amiga e algo clicou. Ele começou a encontrar desculpas para se aproximar. Oferecer ajuda com tarefas, fazer comentários engraçados durante as refeições, mas Lillian, perceptiva como era, via através dele. Potter, se você acha que bagunçar o cabelo e sorrir vai me impressionar, está enganado, disse ela certa vez, após James tentar flertar no grande salão. Sirius, ao lado, ria, mas incentivava o amigo. Vai nessa, Prongs. Ela vai ceder eventualmente. Remus, no entanto, vê o lado complicado da situação. Lillian é amiga do Snape, lembrava ele a James durante uma caminhada pelos terrenos. Se você quer mesmo algo com ela, talvez deva parar de atormentar o amigo dela. James dava de ombros, mas as palavras de Remus o faziam pensar. Peter, sempre observador, notava como James ficava distraído, olhando para Lillian durante as aulas e tentava ajudar com conselhos desajeitados. Talvez mande uma coruja com doces, sugeria ele, o que só fazia Sirius rir mais. Os confrontos com Snape continuavam, cada um mais intenso que o anterior. Em uma tarde ensolarada, nos jardins de Hogwarts, os marotos encontraram Snape sozinho, lendo sob uma árvore. Sirius não resistiu. Olha só, esnivelos lendo sobre artes das trevas de novo? Provocou. Snape se levantou, varinha em punho, mas James foi mais rápido, lançando um levicorpus que o suspendeu no ar de cabeça para baixo, revelando suas vestes surradas. Alunos ao redor riam, mas Lillian apareceu, os olhos flamejando de raiva. Deixem ele em paz, Potter, gritou ela, apontando a varinha para James. Vocês são uns valentões. James baixou a varinha, surpreso, e liberou Snape, que caiu no chão com um baque. Lillian ajudou o amigo a se levantar, lançando um olhar de desprezo para James antes de ir embora. Sirius deu um tapa nas costas de James. Ela está defendendo ele? Que desperdício! Mas James não riu. Pela primeira vez, a provocação não parecia tão divertida. Remus, que tentara parar o incidente, sacudiu a cabeça. Eu avisei. Agora ela te odeia mais ainda. As tensões cresciam, não só com Snape, mas dentro do grupo. Sirius via os confrontos como diversão necessária, uma forma de afirmar sua rebeldia contra o mundo que o rejeitara. Remus, com sua natureza pacífica, sentia o peso de ser o mediador, especialmente quando as brincadeiras beiravam o cruel. Peter, inseguro, seguia o exemplo de James e Sirius, mas começava a questionar se aquilo era realmente amizade ou apenas uma forma de se sentir incluído. James, dividido entre o orgulho e o crescente afeto por Lillian, encontrava-se em um turbilhão emocional. Uma noite, após mais uma detenção por causa de Snape, os 4 se reuniram na sala comunal. James jogou-se em uma poltrona frustrado. Por que ela defende ele? Snape é um idiota. Sirius deu de ombros. Porque ela não vê o que a gente vê, mas vai ver um dia. Remus, sentado ao lado, falou baixinho. Talvez a gente deva parar. Isso está nos dividindo. Peter assentiu, mas ficou em silêncio. Enquanto o ano avançava, o interesse de James por Lillian se destacava cada vez mais. Ele a observava durante as refeições, tentava se sentar perto dela nas aulas comuns
e até começou a melhorar suas notas em poções para impressioná-la. Mas cada tentativa era recebida com frieza, temperada pela amizade dela com Snape. A rivalidade, alimentada por Sirius e atenuada por Remus, criava uma tensão que pairava sobre o grupo como uma nuvem. Paixões floresciam, mas com elas vinham ciúmes e conflitos que ameaçavam a unidade dos marotos. O legado que construíam era forte, mas as escolhas pessoais começavam a rachar as fundações, preparando o terreno para desafios maiores que viriam. Os anos em Hogwarts passavam como páginas viradas em um livro antigo, cada um adicionando camadas à tapeçaria da vida dos marotos. No 6º ano, o castelo parecia menor, não porque tivesse encolhido, mas porque os 4 amigos haviam crescido, tanto em estatura quanto em maturidade. James, com seus cabelos ainda mais bagunçados e um porte atlético aprimorado pelas horas no campo de quadribol, assumia o papel de capitão da equipe da Grifinória, com uma liderança natural que inspirava não só seus companheiros de time, mas todo o grupo. Sirius, com sua rebeldia agora temperada por uma confiança conquistada, brilhava nas aulas de defesa contra as artes das trevas, onde suas respostas rápidas e feitiços precisos o tornavam um destaque. Remus, sempre o mais reflexivo, aprofundava-se em estudos avançados, mas carregava um peso crescente de culpa que o consumia por dentro. Peter, por sua vez, lutava para acompanhar o ritmo, sua insegurança se manifestando em momentos de dependência que começavam a preocupar os outros. A rotina dos marotos havia evoluído. As travessuras, embora ainda presentes, ganhavam um tom mais estratégico, graças ao mapa do maroto, que os permitia planejar com precisão cirúrgica. Uma noite, durante uma patrulha noturna improvisada, eles decidiram testar os limites do mapa ao explorar uma passagem secreta que levava aos porões da Sonserina. James, liderando o grupo na forma de servo, guiava os outros através das sombras úmidas. Sirius, como cachorro, farejava o ar, alerta a qualquer sinal de perigo. Remus, em sua forma humana dessa vez, pois a lua cheia ainda estava distante, consultava um mapa sussurrando atualizações. Peter, o rato, esgueirava-se à frente, seus olhos pequenos brilhando na escuridão. E se formos pegos? Murmurou Peter ao voltarem à sala comunal, suados e eufóricos após descobrirem uma sala cheia de artefatos antigos. Sua voz tremia levemente, um traço que se tornava mais evidente com o tempo. James deu um tapa amigável em suas costas. Não vamos ser pegos, Pete. O mapa cuida disso. Mas Remus, sentando-se pesadamente em uma poltrona, não sorriu. Seus olhos, marcados por olheiras permanentes, fixaram-se no fogo crepitante. Talvez devêssemos parar com isso, disse ele com uma voz baixa que cortava o ar festivo. Estou expondo vocês a perigos desnecessários. Sirius, que bebia um gole de cerveja amanteigada contrabandeada, riu. Perigos? Isso é o que torna tudo divertido, Moony. Sem você, seríamos só uns chatos estudando para os NOM. James assentiu, mas notou a expressão de Remus. Ei, cara, estamos nisso juntos. Ninguém te obriga a nada. Peter, ansioso para contribuir, acrescentou. Remus, você nos ajuda tanto. Eu não saberia nem conjurar um patrono sem você. Mas suas palavras soavam dependentes, como se ele precisasse da aprovação constante dos outros para se sentir válido. A culpa de Remus crescia como uma erva daninha. Nas noites de lua cheia, mesmo com os amigos ao seu lado, ele via os riscos que eles corriam. Certa vez, durante uma transformação particularmente violenta, o lobo atacou inadvertidamente o servo de James, deixando uma marca que levou dias para curar. No dia seguinte, Remus confrontou o grupo no dormitório. Eu poderia ter matado vocês, disse ele, a voz embargada. Isso não é uma brincadeira. Minhas transformações, elas são um fardo meu, não de vocês. James, com uma atadura no braço, balançou a cabeça. Fardo? Somos amigos, Remus.
Amigos compartilham fardos. Sirius, apoiado na cama, adicionou: e se não fosse por isso, eu ainda estaria preso naquela casa horrorosa da minha família. Você nos salvou tanto quanto nós te salvamos. Mas Peter, em silêncio, sentia o peso de sua própria inadequação. Ele via James e Sirius como líderes inabaláveis, Remus como o cérebro do grupo, e se perguntava qual era seu lugar. Durante as aulas de transfiguração, enquanto James transformava objetos complexos com facilidade, Peter lutava com feitiços básicos, dependendo de Remus para correções. Como você faz isso parecer fácil? Perguntou ele certa vez a James, após uma aula onde sua tentativa de transformar uma xícara em um corvo resultou em uma bagunça emplumada. James riu, mas sua resposta foi encorajadora. Prática! Pete, você chega lá. No entanto, Peter sentia uma dependência crescente, sempre buscando validação, o que começava a irritar Sirius em momentos de estresse. James e Sirius, por outro lado, brilhavam como nunca. No campo de quadribol, James liderava a Grifinória a vitórias consecutivas, sua vassoura manobrando como uma extensão de seu corpo. Sirius, embora não jogasse, era o maior torcedor, gritando incentivos e lançando feitiços discretos para distrair os adversários, algo que Remus desaprovava, mas tolerava. Fora do campo, eles eram os reis da sala comunal, organizando festas improvisadas que atraíam alunos de todas as casas, exceto os mais radicais da Sonserina. Somos os marotos, declarava Sirius, erguendo uma taça durante uma dessas noites. Ninguém nos supera. No entanto, a maturidade trazia consigo sombras. Rumores sobre o mundo exterior infiltravam-se nos corredores de Hogwarts. Conversas sussurradas sobre um bruxo das trevas chamado Voldemort, que ganhava seguidores prometendo pureza de sangue, chegavam aos ouvidos dos alunos. James, vindo de uma família de sangue puro, mas com valores progressistas, desprezava tais ideias. Isso é bobagem, dizia ele durante um debate na sala comunal. Magia é para todos. Sirius, que fugira de casa no verão anterior devido às crenças puristas de sua família, assentia veementemente. Minha mãe acha que os Black são superiores, mas olha para mim. Estou aqui com vocês e sou melhor por isso. Remus, dividido entre sua própria condição e as crescentes tensões sociais, sentia o peso das escolhas futuras. E se isso virar uma guerra? Perguntava ele em uma noite tranquila no dormitório. Peter, encolhido na cama, murmurava: espero que não. Eu não sou bom em brigas. Sua insegurança era palpável, uma dependência que o fazia clamar pela proteção dos amigos. James, sempre otimista, respondia: se vier, estaremos prontos, juntos. Mas presságios de que essa amizade poderia ser testada começavam a aparecer. Durante uma detenção compartilhada, consequência de mais um confronto com Snape, Sirius e James discutiram pela primeira vez de forma séria. Sirius queria escalar a rivalidade, talvez com uma pegadinha que expusesse Snape publicamente, mas James hesitava, pensando em Lilian. Ela já me odeia o suficiente, admitiu ele. Sirius revirou os olhos. Por causa dela? Desde quando uma garota manda em você? Remus mediou, mas Peter ficou em silêncio, sentindo-se à margem da decisão. Lilian, aliás, continuava a ser um ponto de tensão. James tentava se aproximar, ajudando-a em tarefas ou defendendo-a em debates, mas ela o rechaçava, ainda amiga de Snape. Você é um arrogante, Potter, dizia ela, mas havia um brilho em seus olhos que sugeria que talvez, só talvez, ela estivesse começando a ver além da fachada. Sirius incentivava, mas Remus aconselhava cautela. Escolhas têm consequências, dizia ele. À medida que o ano progredia, os marotos amadureciam, mas as rachaduras apareciam. Remus se isolava mais, culpado pelo perigo que representava. Peter se apegava aos amigos como uma âncora, sua insegurança o tornando dependente.
James e Sirius lideravam com brilho, mas ignoravam os sinais de fadiga no grupo. Uma noite, após uma lua cheia exaustiva, Remus confessou a James: "Às vezes, acho que vocês estariam melhor sem mim." James balançou a cabeça. "Nunca. Somos um time." Mas no ar pairava uma incerteza, um presságio de que as escolhas do mundo exterior testariam os laços que pareciam inquebrantáveis. O 7º ano em Hogwarts trouxe um ar de inevitabilidade, como se as torres do castelo, que outrora pareciam eternas e protetoras, agora fossem meras silhuetas contra um céu cada vez mais carregado de nuvens escuras. Os marotos, agora jovens adultos com barbas incipientes e vozes mais graves, sentiam o peso do mundo exterior se infiltrando nos muros da escola. James Potter, com sua postura confiante e olhos que ainda brilhavam com travessura, mas agora temperados por uma determinação feroz, liderava o grupo com uma maturidade que surpreendia até ele mesmo. Sirius Black, rebelde como sempre, mas com uma raiva contida contra as sombras que ameaçavam o mundo bruxo, encontrava consolo nas amizades que o ancoravam. Remus Lupin, marcado pelas cicatrizes visíveis e invisíveis, lutava com divisões internas que o deixavam hesitante diante das escolhas iminentes. Peter Pettigrew, cada vez mais hesitante e dependente, olhava para os amigos como faróis em uma tempestade que ele temia não conseguir enfrentar sozinho. Os corredores de Hogwarts, outrora palco de risadas e pegadinhas, agora ecoavam com sussurros sobre a Primeira Guerra Bruxa. Notícias chegavam por corujas, jornais como o Profeta Diário e conversas furtivas entre professores. Voldemort, o Senhor das Trevas, ganhava força, reunindo seguidores que pregavam a superioridade dos sangue puros e o extermínio dos nascidos trouxas. James, filho de uma família progressista, desprezava tais ideias com veemência. Durante uma aula de História da Magia, enquanto o professor Binns divagava sobre tratados antigos, James interrompeu com uma pergunta afiada. "Professor, e quanto à ameaça atual? Voldemort está aí fora, e nós estamos aqui estudando o passado." A sala ficou em silêncio, mas o olhar de aprovação de alguns alunos, incluindo Lillian Evans, aqueceu o peito de James Sirius, que fugira definitivamente de casa no verão anterior, vivendo agora com a família Potter, era o mais vocal contra a escuridão. "Minha família inteira está do lado errado", confidenciava ele aos amigos durante uma noite na sala comunal, com o fogo crepitando como um eco de sua raiva. "Regulus, meu irmão, está se envolvendo com aqueles idiotas, mas eu vou lutar contra isso." Sua determinação era contagiante e James assentia, firme. "Nós vamos, juntos." Remus, sentado ao lado, mexia no seu livro de poções avançadas, mas sua expressão era dividida. Como lobisomem, ele se sentia à margem da sociedade bruxa, temendo que, em uma guerra, criaturas como ele fossem vistas como ameaças, não aliados. Peter, encolhido em uma poltrona, murmurava: "Espero que não. Eu não sou bom em brigas." Sua hesitação era palpável, uma dúvida que ele tentava mascarar com lealdade, mas que traía sua insegurança profunda. As conversas sobre a Ordem da Fênix começaram de forma sutil. Dumbledore, o diretor de Hogwarts, era conhecido por liderar uma resistência secreta contra Voldemort. Rumores circulavam de que ele recrutava ex-alunos e professores para combater os Comensais da Morte. Uma noite, após uma reunião do clube de duelos, James puxou os amigos para um canto isolado do grande salão. "Ouvi dizer que a Ordem está crescendo", disse ele com os olhos brilhando. "Dumbledore está chamando os melhores. Nós poderíamos nos juntar depois da formatura." Sirius sorriu, animado. "Contem comigo. Qualquer coisa para dar um chute naqueles puristas." Ele via na Ordem uma chance de redimir o nome Black, de provar que não era como sua família. Remus, no entanto, hesitava. "É perigoso", respondia ele com a voz baixa. "E eu
Com minha condição, seria mais um risco do que uma ajuda. Sua divisão era clara. Parte dele ansiava por lutar pelo bem, mas outra temia o preconceito contra lobisomens, exacerbado pela guerra. Peter, ecoando a hesitação de Remus, adicionava: e se a gente não estiver pronto? Eu mal consigo duelar sem tropeçar. James colocava a mão no ombro de Peter, encorajador. Nós treinamos. Nós somos os marotos, lembra? Invencíveis. Mas por baixo da bravata, James sentia a responsabilidade pesando, especialmente com Lillian cada vez mais envolvida em suas conversas. Lillian, agora monitora-chefe ao lado de James, tornara-se uma presença constante. Seus debates sobre a guerra aproximavam os dois, com ela defendendo a igualdade e ele admirando sua paixão. Voldemort quer dividir o mundo, bruxo, dizia ela durante uma patrulha noturna pelos corredores. Mas nós não vamos deixar. James, caminhando ao seu lado, sentiu o coração acelerar. Não vamos. Eu estou nessa luta. Sirius, que ouvia escondido graças ao mapa do maroto, provocava James depois. Você está virando herói por causa dela? Mas a ameaça crescente tornava tais brincadeiras menos leves. A juventude despreocupada dava lugar à responsabilidade aos poucos. Treinamentos secretos de duelos tornaram-se rotina. Em uma sala abandonada, os marotos praticavam feitiços de defesa. Protego, Stupefy, Expelliarmus. James e Sirius lideravam, seus movimentos fluidos e precisos. Remus contribuía com estratégias, usando seu conhecimento de criaturas das trevas para simular ataques. Peter tentava acompanhar, mas sua varinha tremia, e ele dependia dos outros para correções. Desculpa, murmurava ele após errar um feitiço. Sirius, impaciente, respondia: prática! Pete, não podemos falhar lá fora. A pressão montava, e Peter sentia-se cada vez mais pequeno ao lado dos amigos. Uma visita de representantes da Ordem a Hogwarts acelerou as coisas. Em uma reunião discreta no escritório de Dumbledore, selecionados alunos do 7º ano foram informados sobre a ameaça. James e Sirius saíram dali firmes em sua resolução. É isso, disse James animado. Vamos nos juntar. Remus, convidado, também saiu dividido. E se eu machucar alguém durante uma missão? Confidenciava James mais tarde. Peter, não convidado para a reunião, sentia a exclusão como um golpe, sua hesitação virando ressentimento sutil. As sombras de Voldemort se aproximavam. Ataques a famílias nascidas trouxas eram reportados, e Hogwarts reforçava suas defesas. Os marotos, usando o mapa, patrulhavam os terrenos, mas a diversão dava lugar à vigilância. Uma noite, eles interceptaram um aluno da Sonserina suspeito de simpatizar com os comensais. O que você sabe? Exigia Sirius, varinha apontada. O aluno fugiu, mas o incidente deixou Remus abalado. Estamos virando caçadores, dizia ele. Peter assentia, hesitante. Talvez devêssemos deixar para os professores. James e Sirius, no entanto, permaneciam firmes. Em uma conversa à beira do lago, James declarava: não podemos ignorar isso. A escuridão está vindo e nós vamos enfrentá-la. Sirius batia no ombro dele. Juntos, como sempre. Mas Remus e Peter trocavam olhares, divididos e hesitantes, sentindo que a responsabilidade substituía a juventude, preparando-os para um mundo onde escolhas definiriam não só suas vidas, mas o destino de todos. À medida que o 7º ano avançava, os marotos sentiam o peso da transição para a vida adulta, mas também o florescimento de amores e caminhos pessoais que moldariam seus destinos. James Potter, agora monitor-chefe e capitão do time de quadribol, via sua vida entrelaçada cada vez mais com Lillian Evans, cuja presença iluminava os corredores sombrios de Hogwarts como um feitiço lumos em uma noite escura. Sirius Black, determinado a romper definitivamente com as amarras de sua família, traçava um caminho de independência que o levava para longe das tradições puristas dos Black.
Remus Lupin, atormentado por sua condição de lobisomem, mergulhava em uma luta interna por autoaceitação, questionando seu lugar no mundo bruxo. Peter Pettigrew, sentindo-se eclipsado pela grandiosidade dos amigos, lutava com uma sensação crescente de insignificância, como se fosse uma sombra em um grupo de estrelas. O desenvolvimento da relação entre James e Lillian foi gradual, como uma poção que precisa de tempo para maturar. No início do ano, eles compartilhavam deveres como monitores, patrulhando os corredores à noite e discutindo tudo, desde tarefas escolares até sempre a ameaça crescente de Voldemort. Lillian, com seus cabelos ruivos, flamejantes e olhos verdes penetrantes, sempre fora direta e inteligente, qualidades que James admirava secretamente desde o 5º ano. Mas agora, sem as provocações infantis que marcaram seus primeiros encontros, James mostrava um lado mais maduro. Você sabe, Evans, disse ele certa noite, que enquanto caminhavam pelos jardins cobertos de neve, eu não sou mais aquele idiota que bagunçava com o Snape só por diversão. Lillian ergueu uma sobrancelha, mas seu tom era menos cortante. Provas, Potter. Ações falam mais que palavras. James aceitou o desafio. Ele começou a defender alunos mais fracos contra bullying, independentemente da casa, e até tentou mediar uma briga entre grifinórios e sonserinos, ganhando um aceno de aprovação de Lillian. Sirius, observador como sempre, provocava o amigo durante as noites na sala comunal. Olha só, Prong se transformando em cavalheiro por causa dela. Quem diria? Remus ria baixinho, mas Peter, sentado no canto, sentiu uma pontada de inveja, vendo James brilhar ainda mais. As patrulhas noturnas viraram momentos de conversa profunda. Lillian compartilhava suas preocupações com a guerra, sua família trouxa em risco, e James ouvia, oferecendo apoio genuíno. Vamos lutar por um mundo melhor, prometia ele. E pela primeira vez, Lillian sorria de verdade para ele. Sirius, por sua vez, consolidava seu afastamento da família Black. Após fugir de casa no verão, ele morava com os Potter, que o acolheram como um filho. Em Hogwarts, ele rejeitava abertamente as crenças puristas, debatendo com alunos da Sonserina e até confrontando seu irmão mais novo, Regulus, que se inclinava para o lado sombrio. Você não precisa ser como eles, disse Sirius a Regulus em um encontro tenso no corredor. Regulus, com olhos cinzentos idênticos aos do irmão, retrucou. E você acha que trair a família te torna melhor? Sirius saiu dali furioso, mas determinado. Ele se jogava em estudos de defesa contra as artes das trevas, treinando feitiços avançados com James. Meu caminho é meu, declarava ele aos marotos, durante uma sessão de treino na sala precisa, que se transformara em um dojo mágico. James batia em suas costas, orgulhoso. Você é um de nós, Padfoot. Sempre foi. Remus, no entanto, enfrentava uma batalha interna que o consumia. Sua autoaceitação como lobisomem era frágil, abalada pelas noites de lua cheia e pelo preconceito crescente no mundo bruxo. Lobisomens eram vistos como monstros, especialmente com Voldemort recrutando criaturas das trevas. E se eu for como eles? Confidenciava Remus a James em uma noite solitária no dormitório. James balançava a cabeça. Você não é. Você é o melhor de nós. Mas Remus lutava lendo livros sobre licantropia na biblioteca restrita, buscando curas ou controles que não existiam. Suas ausências mensais o isolavam e mesmo com os amigos animagos ao lado, ele se sentia um fardo. Peter tentava ajudar, oferecendo companhia durante os dias de recuperação, mas Remus via a hesitação nos olhos do amigo, o que só aumentava sua dúvida. Peter, sentindo-se cada vez mais à sombra, via os amigos como gigantes inalcançáveis. James com Lillian, Sirius com sua rebeldia heróica, Remus com sua inteligência profunda, onde ele se encaixava. Durante as aulas de poções, enquanto Slughorn elogiava Lillian e James por uma poção perfeita, Peter errava a sua,
derramando ingredientes e ganhando um suspiro exasperado do professor. Preciso de ajuda, murmurava ele a Remus depois, e embora Remus ajudasse pacientemente, Peter sentia a dependência como uma corrente. Nas noites de lua cheia, como rato, ele se esgueirava, útil para distrações, mas insignificante comparado ao cervo majestoso de James ou ao cachorro feroz de Sirius. Eu sou só o rato, desabafava ele para si mesmo, deitado na cama, enquanto os outros riam de alguma piada. A amizade dos marotos permanecia firme, um alicerce em meio às mudanças. Eles ainda usavam o mapa do maroto para aventuras, como invadir a cozinha para um banquete noturno, rindo enquanto elfos domésticos os serviam. Aos marotos, brindava Sirius, erguendo uma taça de suco de abóbora. Mas diferenças profundas marcavam o grupo. James, absorto em Lilian, passava menos tempo em travessuras. Uma noite, ele a convidou para um passeio pelo lago, e sob as estrelas eles compartilharam um beijo tímido. Eu gosto de você, Evans, admitiu ele. Lilian, corando, respondeu. Lilian, Potter. E talvez eu goste de você também. Sirius aplaudia a conquista. Mas Remus via a mudança. O amor te muda, Prongs. Sirius seguia seu caminho, planejando se juntar à Ordem da Fênix imediatamente após a formatura. Ele treinava incansavelmente, duelando com James em sessões que atraíam espectadores. Estou pronto para o que vier, dizia ele, mas sua bravata escondia o medo de perder os amigos na guerra. Remus, em sua luta, encontrava momentos de paz ajudando alunos mais novos com estudos, mas sua autoaceitação vacilava. Sou um monstro, sussurrava para o espelho, ignorando os protestos dos amigos. Peter, a sombra, começava a questionar sua lealdade, sentindo que nunca seria igual. Durante uma discussão sobre a ordem, ele hesitava. E se eu não for forte o suficiente? James ria. Você é, Pete. Nós te cobrimos. As diferenças se aprofundavam. Em uma briga com Snape, que agora era abertamente simpático a Voldemort, James e Sirius o confrontaram, mas Lilian interveio. Deixem ele. James, não vale a pena. James recuou por ela, irritando Sirius. Desde quando ela manda? Remus mediava. Estamos crescendo, Padfoot. Peter observava, sentindo-se excluído das decisões. A amizade seguia firme, mas marcada por rachaduras. Amores que distraíam, caminhos que divergiam, lutas internas que isolavam, sombras que engoliam. O legado dos marotos perdurava, mas o futuro os chamava, cheio de incertezas que testariam cada laço. À medida que os meses finais do 7º ano se aproximavam, uma tensão sutil começou a se infiltrar no grupo dos marotos. Como uma névoa fria que se espalha pelos corredores de Hogwarts sem ser notada até que já esteja por toda parte. James Potter, agora profundamente envolvido com Lilian Evans, vivia dias de uma felicidade que contrastava com as sombras crescentes da guerra. Seus passeios pelos terrenos do castelo, de mãos dadas com Lilian, eram momentos de paz em meio ao caos, onde eles discutiam planos para o futuro, sonhando com uma vida além das batalhas iminentes. Sirius Black, com sua determinação inabalável, intensificava os treinamentos para se juntar à Ordem da Fênix, vendo na luta contra Voldemort uma chance de redefinir seu legado familiar. Remus Lupin, ainda lutando com sua autoaceitação, encontrava força na lealdade dos amigos, mas sentia as divisões internas do grupo se aprofundando. Peter Pettigrew, no entanto, começava a ceder ao medo que o consumia por dentro, uma fraqueza que o levava a caminhos perigosos, tentado pela promessa de proteção em um mundo que o aterrorizava. Peter sempre fora o mais inseguro dos quatro, uma característica que, nos anos iniciais, era vista como algo endearing, uma parte de sua personalidade que os outros compensavam com apoio e inclusão. Mas agora, com a guerra se aproximando como uma tempestade inevitável, esse medo se transformava em algo mais sombrio. Durante as noites na sala comunal,
Enquanto James e Lillian cochichavam planos românticos, Sirius debatia estratégias de defesa e Remus lia relatórios sobre ataques recentes. Peter se sentava no canto, ouvindo, mas sem contribuir. Seus olhos, pequenos e nervosos, desviavam para as janelas como se esperasse ver comensais da morte surgindo das sombras do Lago Negro. E se a gente não sobreviver? Murmurava ele para si mesmo, em momentos solitários no dormitório, quando os outros já dormiam. O medo de Peter era alimentado por rumores que circulavam em Hogwarts. Alunos da Sonserina, como Severo Snape e seus aliados, sussurravam sobre o poder de Voldemort, pintando-o não como um tirano, mas como um salvador para aqueles que se submetessem. Peter, com sua forma animaga de rato, pequena, ágil, mas vulnerável, sentia-se identificado com a ideia de sobrevivência a qualquer custo. Certa tarde, enquanto vagava sozinho pelos corredores após uma aula de poções, onde mais uma vez falhara em impressionar o professor Slughorn, ele ouviu uma conversa entre dois sonserinos. Voldemort protege os seus, dizia um deles com uma convicção que fez Peter parar. Melhor se juntar agora do que ser esmagado depois. As palavras ecoaram em sua mente, plantando uma semente de tentação que crescia devagar, regada pelo seu pavor crescente. Enquanto isso, o grupo continuava confiando em Peter sem questionar. James, distraído pela felicidade com Lillian, via Peter como um amigo leal de sempre, o que precisava de um empurrão para se destacar. Durante um treino de duelos na sala precisa, James incentivava. Vai, Pete, use o Stupefy, como eu mostrei. Peter tentava, mas seu feitiço saía fraco, derrubando apenas uma pena em vez de um manequim. Sirius ria, mas de forma amigável. Você chega lá, almofadinhas, só precisa de prática. Remus, perceptivo como era, notava a hesitação de Peter, mas atribuía a insegurança natural dele. Todos temos medos, dizia Remus em uma conversa particular. Mas juntos superamos, Peter assentia, forçando um sorriso, mas por dentro o medo o corroía, fazendo-o questionar se a lealdade aos marotos valeria sua vida. As primeiras tensões internas começaram a se manifestar de forma sutil. Em uma reunião noturna na sala comunal, discutindo planos para se juntar à ordem, Sirius propôs uma missão simulada: infiltrar os porões da Sonserina para roubar informações sobre simpatizantes de Voldemort. James, agora mais cauteloso por causa de Lillian, hesitou. É arriscado. E se formos pegos? Sirius revirou os olhos. Desde quando você virou covarde, Pronks? Isso é o que fazemos. Remus mediou. Talvez possamos planejar melhor. Peter, no entanto, sentiu um pânico subir. A ideia de confrontar Sonserinos o aterrorizava, especialmente agora que começava a ver neles uma possível salvação. Eu acho que é perigoso demais, gaguejou ele. Os outros olharam surpresos, mas James deu de ombros. Tudo bem, Pete. Vamos pensar em outra coisa. A traição silenciosa de Peter começou com pequenos passos. Ele começou a se aproximar discretamente de alunos da Sonserina, fingindo curiosidade sobre suas visões. Em uma biblioteca lotada, sentou-se perto de um grupo que discutia Voldemort abertamente. Ele oferece poder aos fracos, ouviu um deles dizer. Peter, fingindo ler um livro, absorvia as palavras, imaginando uma vida onde não seria o mais fraco do grupo. A tentação crescia e logo ele se via justificando. É só para sobreviver. Os marotos entenderiam, ou não? Ele não contava a ninguém sobre esses encontros, mantendo a confiança do grupo intacta, enquanto sua lealdade vacilava. O grupo, alheio às mudanças em Peter, continuava suas rotinas. James e Lillian aprofundavam sua relação, com datas secretas nos terrenos, onde James confessava seus medos. Eu quero um futuro com você. Lillian, mas essa guerra... Ela o beijava, dizendo, vamos lutar por isso. Sirius, em seu caminho de independência,
Escrevia cartas para a ordem, ansioso pela formatura. Meu destino é combater a escuridão, declarava ele. Remus, em sua luta interna, encontrava consolo em ajudar Peter com estudos, sem suspeitar que o amigo já olhava para o outro lado, mas as tensões se tornavam mais visíveis. Durante uma lua cheia, Peter, como rato, hesitou em uma perseguição brincalhona, quase sendo pego por uma coruja. Após a transformação, Remus notou: "Você parece distraído, Pete." Peter balbuciou uma desculpa. "Só cansado." Sirius, impaciente, comentou: "Todos estamos cansados. A guerra não espera." James, protetor, defendeu Peter. "Deixa ele, Padfoot." Mas o incidente plantou uma semente de dúvida, embora ninguém a verbalizasse. Peter cedia mais ao medo. Em um encontro secreto com um sonserino conhecido por ligações com comensais, ele ouviu promessas de proteção. "Voldemort valoriza a lealdade", disse o aluno. Peter, tremendo, não respondeu, mas a tentação o consumia. Ele começava a ver os marotos, não como salvadores, mas como alvos, sua insegurança o levando a trair silenciosamente os laços que o sustentavam. O elo que parecia inquebrantável começava a ruir. Em uma noite chuvosa, o grupo se reuniu para planejar o pós-formatura. James falava animado sobre se juntar à ordem com Lilian. Sirius concordava, Remus assentia dividido, mas Peter ficava em silêncio, seu coração dividido entre lealdade e sobrevivência. As tensões internas, agora palpáveis, sinalizavam que a amizade, forjada na juventude, enfrentaria testes que poderiam quebrá-la para sempre. Os últimos dias em Hogwarts pareciam um sonho febril, onde o tempo acelerava como uma vassoura desgovernada, levando os marotos para o limiar da vida adulta. James Potter, com Lilian Evans ao seu lado, via o futuro como uma promessa de amor e luta, pronto para enfrentar o mundo com a mesma ousadia que marcara suas travessuras escolares. Sirius Black, livre das correntes familiares, ansiava pela ação na Ordem da Fênix, sua rebeldia agora canalizada para um propósito maior. Remus Lupin, tendo encontrado uma medida de paz em sua autoaceitação, preparava-se para os desafios que viriam, sustentado pela lealdade dos amigos. Peter Pettigrew, no entanto, carregava o peso de sua traição silenciosa, um segredo que o consumia enquanto o grupo se despedia do castelo que fora seu lar por 7 anos. A cerimônia de formatura foi um misto de alegria e melancolia. O grande salão, decorado com bandeiras das 4 casas tremulando ao vento encantado, ecoava com aplausos e discursos. Dumbledore, com sua voz grave e olhos que pareciam ver além do presente, falou sobre escolhas e legados. "Vocês carregam o futuro do mundo bruxo", disse ele, olhando diretamente para os marotos sentados na primeira fila. James apertou a mão de Lilian, sentindo um arrepio de determinação. Sirius sorriu desafiadoramente. Remus assentiu solenemente, e Peter forçou um sorriso, seu coração batendo acelerado com o conflito interno. Após a cerimônia, os 4 se reuniram nos terrenos, sob o salgueiro que tanto testemunhara suas aventuras. O mapa do maroto estava aberto entre eles, mostrando os pontinhos dos alunos se dispersando. "Olhem para isso", disse James com um tom nostálgico. "Tudo o que fizemos aqui registrado." Sirius riu, traçando o dedo por uma passagem secreta. "E o que ainda vamos fazer? A ordem nos espera." Remus, olhando para o castelo ao longe, acrescentou: "Nossa amizade nos trouxe até aqui. Ela nos levará adiante." Peter, em silêncio, sentia as palavras como facas, sabendo que sua lealdade vacilava. Os dias seguintes foram de transição. James e Lilian planejavam seu casamento. Uma cerimônia simples em meio à guerra, simbolizando esperança. "Vamos construir uma família", dizia James, beijando-a sob as estrelas. Sirius se instalava em um apartamento em Londres, financiado pelos Potter, preparando-se para missões da ordem. "Meu moto voadora está pronta", brincava ele.
mas seus olhos mostravam seriedade. Remus aceitava um emprego como tutor particular, lutando contra o preconceito, mas grato pelo apoio dos amigos. Vocês me deram forças, confessava ele a James. Peter, no entanto, afundava na traição. Contatado por um comensal da morte disfarçado, ele cedeu, fornecendo informações triviais sobre a ordem em troca de proteção. É só para sobreviver, justificava-se, mas o ato o marcava. O grupo, confiando nele, o incluía em planos, alheio à rachadura. Reflexões sobre amizade e amor moldavam suas vidas. James via em Lillian não só amor, mas uma parceira de luta. Sirius encontrava em James um irmão verdadeiro. Remus, aceitando sua condição, via a amizade como salvação. Peter, atormentado, via o amor como fraqueza. O prenúncio da guerra chegava com ataques. Uma missão da Ordem expunha traições, e embora Peter não fosse descoberto, o grupo sentia a tensão. Alguém está vazando informações, dizia Sirius, desconfiado. James balançava entre a cabeça. Não entre nós. No epílogo, anos depois, o legado dos marotos perdurava. James e Lillian, com seu filho Harry, lutavam até o fim. Sirius, preso injustamente, mantinha a esperança. Remus ensinava uma nova geração. Peter, consumido pela culpa, via seu erro custar caro. A juventude acabara, mas o legado de amizade, magia e sombras permanecia, ecoando nos corredores de Hogwarts. Se você gostou dessa história, comente abaixo de onde está assistindo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais narrativas como essa. E me diga, que outras histórias você gostaria de ouvir?